Olá, eu sou a Mafalda e este é o canal Super Us. Olá a todos! Umas semanas atrás escrevi um post sobre self-love e self-compassion. Se ainda não o leram, podem consultar o link que vou deixar em baixo, que vos levará diretamente para o post. Após escrever isto, apercebi-me que nem sempre é fácil aplicar as 8 dicas que refiro no post e por isso decidi fazer este vídeo para vos mostrar não só as dificuldades que sinto, mas também como tento ultrapassar e pôr em prática as 8 dicas que falo. Vamos a isso! Há umas semanas atrás fiz-vos algumas perguntas sobre self-love e self-compassion para que vos possa de alguma forma tentar ajudar com este vídeo. A primeira pergunta que fiz foi relativamente à importância da prática e se o sabem fazer ou não. A opção que mais gente escolheu foi não sei praticar, seguido de sei mas não tenho tempo ou sei mas não é prioritário. Vou tentar dar-vos algumas dicas de como podem fazer para as pessoas que não sabem fazer e para as pessoas que ainda consideram que não é um fator prioritário, vou-vos indicar os principais benefícios que vi em mim ao começar a praticar. As 8 dicas que dei no post poderiam ser divididas em 2 partes. 4 dicas são relativamente a como podem minimizar os momentos maus e as outras 4 dicas são como podem maximizar os momentos bons. O primeiro ponto que vou falar é as 4 dicas que vos podem ajudar a minimizar os momentos maus. Todos nós vamos passar por momentos maus ou momentos menos bons. Aqui a diferença é como vamos lidar com estes. Se vemos um obstáculo ou se vemos um desafio, se vemos uma falha ou se vemos uma aprendizagem, aqui é importante a prática de self-love. Outra pergunta que vos fiz foi relativamente às 4 dicas que vos podem ajudar a minimizar os momentos maus, qual é aquela que sentem mais dificuldade em aplicar. Aqui a opção mais escolhida foi controlar o meu doendo mau. Mas por que é importante controlar o nosso doendo mau? Na passagem de ano perguntaram qual seria a mudança que gostaria de ver em mim. Eu aqui respondi confiar mais nas minhas capacidades. E aqui parecia uma resposta óbvia para mim, porque eu decidi mudar completamente a minha vida, decidi desistir de um emprego fixo, digamos, para lutar por aquilo que queria. Eu sabia que de certeza que ia falhar e que ia ter que aprender a lidar com esta falha e ter forças para controlar o meu doendo mau, para que pudesse tentar vezes e vezes até conseguir aquilo por que estava a lutar. Mas como podem vocês controlar o vosso doendo mau? Eu criei, digamos, uns 5 passos que podem fazer cada vez que isto acontece. E o primeiro passo é reconhece. Reconhece quando estás a ter pensamentos negativos, porque se não conseguires ter a capacidade para perceber quando isto está a acontecer, não vais conseguir aplicar os outros passos. O segundo passo é identificar de onde vêm estes sentimentos. Estes sentimentos podem vir de inseguranças, podem vir de medos, podem vir mesmo de inveja e é importante perceber de onde eles vêm para que possam analisá-los, digamos. O terceiro passo é rever o sentimento. O quarto passo é explicar ao vosso doendo mau porque é que ele não tem razão e o quinto passo é escolherem o vosso doendo bom. Eu sei que estes 5 passos podem parecer um bocado abstratos, por isso vou-vos dar um exemplo concreto. Depois de sair do meu primeiro trabalho em Portugal, onde tive 4 anos, fui para Bruxelas, uma cidade nova, para um trabalho novo, numa área diferente. Começando a perceber-me da complexidade do novo trabalho, comecei a ter pensamentos de nunca vou conseguir ter sucesso neste trabalho, nunca vou conseguir fazer isto, nunca vou conseguir fazer aquilo, e aqui é o primeiro passo para percebermos que o nosso doente está na nossa cabeça e está-nos a dizer que não conseguimos. É o primeiro passo que referi anteriormente, que é reconhecer. Isto fez com que começasse a tentar perceber por que estava a ter estes sentimentos, isto é, a parte de identificar, e aqui neste caso isto era devido a uma insegurança do novo trabalho, novo país, que me levava a ter estes sentimentos. Depois entramos na fase de rever o pensamento. Aqui é importante sermos céticos e pensarmos mais com a cabeça do que com o coração. A maioria das vezes que este sentimento despoltava em mim era quando estava em viagens de trabalho. Eu tinha que viajar várias vezes, tinha que visitar fornecedores e durante a visita eu sentia que tinha muitas dúvidas com aquilo que estava a ser falado, no entanto tinha vergonha de perguntar porque achava que a minha pergunta não fazia sentido. Por várias vezes apercebi-me que, passado algum tempo, alguém fazia a mesma pergunta que eu tinha pensado anteriormente. O
que faz com que, se calhar a minha pergunta fazia efetivamente algum sentido. E com o passar do tempo percebi-me que tinha que começar a fazer as perguntas e que efetivamente as minhas perguntas faziam sentido e que nenhuma pergunta era estúpida. Depois entramos no passo número 4, a parte de explicar, a parte de dizer ao teu doente mau que ele não faz sentido. Aqui, no exemplo que eu dei, temos duas opções. Temos dar ouvidos ao nosso doente mau, que basicamente nos diz: não faças a pergunta, vai estar errada, a tua pergunta não faz sentido. E temos, por outro lado, o doente bom, que nos diz: faz a pergunta, pode ser que ela faça sentido. Se não fizer, vais aprender alguma coisa na mesma. Dá-te, digamos, uma solução para o teu problema. Enquanto que do outro lado temos apenas o problema sem qualquer tipo de solução e que nada vais ganhar em entrar nesse loop sem conseguir sair dele. Último passo a escolher. Agora que consegues ter uma noção de forma mais prática do teu problema, podes mais facilmente escolher que o teu doente bom pode trazer um risco, mas pode trazer um benefício muito maior, enquanto que do outro lado tu não tens qualquer tipo de benefício. Aqui é importante definir baby steps. Neste caso, não disse a mim mesma: Mafalda, da próxima vez tens que fazer 5 perguntas. Não, disse: Mafalda, da próxima vez tens que fazer uma pergunta. E dava o meu melhor para que da próxima vez fizesse uma pergunta. Porque só essa pergunta ia aumentar a minha confiança para fazer a segunda e a terceira e a quarta das próximas vezes, ou mesmo nessa vez. Depois gostava de vos dar um exemplo que pensei muito se eu ia falar aqui ou não, porque é um exemplo que, digamos, que não sinto muito orgulho, principalmente porque está relacionado com a inveja, e a inveja não é todo um sentimento bonito. No entanto, achei importante falar porque diria que é muito provável que todos nós passemos por sentimentos destes, e é importante perceber que não somos só nós que temos estes sentimentos e o que podemos fazer para tentar evitar estes no futuro. Umas semanas atrás vi uma entrevista de uma pessoa que está a fazer mais ou menos aquilo que eu quero fazer no futuro. O meu sentimento foi de inveja em vez de ok, o que é que aquela pessoa fez e o que é que eu posso aprender com isso. E o meu doente mau veio outra vez na minha cabeça e disse-me: aquela pessoa já está muito mais à frente que tu não vais conseguir chegar lá. Aqui que é muito importante tentar imediatamente identificar que estamos a ter estes pensamentos para que possamos aplicar todos os passos seguintes de forma a solucionar e evitar que isto aconteça no futuro. Aqui, na parte de rever, é obviamente importante definir que, ok, primeiro não sabemos todos os fatores e tudo aquilo que a outra pessoa passou, mas sabemos pelo menos que a outra pessoa já está a trabalhar naquilo há muito mais anos que tu, neste caso, e mesmo que não seja esse o caso, não sabemos todo o trabalho da outra pessoa, o que faz com que não faça sentido estarmos a comparar com essa pessoa. Passando à parte seguinte, à parte de explicar e escolher, é importante percebermos que temos duas opções: ou continuamos com o sentimento de inveja, onde não vamos trazer qualquer tipo de benefício, porque simplesmente vamos dizer aquela pessoa é melhor que nós, aquela pessoa está muito mais à frente daquilo que eu estou, por isso nem vale a pena tentar, não vou trazer qualquer tipo de benefício para nós. Ou então temos por outro lado a opção de ok, aquela pessoa se calhar trabalhou mais, aquela pessoa até pode ser que me possa ajudar de alguma forma e até lhe posso perguntar o que é que ela fez, ou então vou fazer algum tipo de pesquisa para ver o percurso da pessoa, para tentar perceber como é que ela pode ter chegado onde eu queria estar e tentar aprender de alguma forma com esta pessoa e não sentir a inveja. Isto é, mudamos a parte de inveja para uma parte de aprendizagem. A última coisa que eu gostaria de falar não vai ser um exemplo concreto, mas vai ser como podem tentar lidar com situações em que o vosso doente mau surge quando se deparam com situações de incerteza. E aqui é importante mudarem o vosso foco de atenção. Em vez de pensarem o que vão perder com determinada mudança, pensem quais são os possíveis ganhos que podem ter com determinada alteração, quais são as vossas possíveis aprendizagens com a alteração. Pensem sempre nas coisas positivas que podem ter. Quando estão a fazer todas essas análises que referi, podem fazê-lo de várias formas, podem fazê-lo em papel, podem fazê-lo na vossa cabeça, podem fazê-lo num tablet. A opção que menos aconselho, principalmente se for uma decisão, um pensamento complexo, é não ser simplesmente na vossa cabeça, é ser em papel ou em tablet. Se mais tarde tivesse situações em que estava inseguro da minha decisão, pudesse voltar aqui e perceber
porque tomei a decisão. A última coisa que eu gostaria de dizer são algumas opções que podem fazer quando estão a ter este tipo de sentimentos. Fiz também uma pergunta para tentar perceber o que vocês fazem atualmente, se é simplesmente deixar passar esses sentimentos ou se fazem alguma coisa. Aqui podem ouvir uma música que vos anima, podem dançar. No meu caso funciona muito bem ir ao CrossFit. Também funciona tentarem dar um passo atrás, ver, digamos, o big picture, tentarem perceber onde é que já chegaram e agradecer a vocês mesmos por já terem chegado até esse determinado ponto. Vou deixar ainda 2 livros muito interessantes que estão ligados com estas 4 dicas, que são Mindset, The New Psychology of Success, por Carol Dweck, e The Art of Mental Training, por D.C. Gonzalez. A segunda parte é relativa à maximização dos momentos bons. Aqui eu fiz também uma pergunta para vocês tentarem escolher, dentro das 4 dicas que refiro no blog post, quais são aquelas que têm mais dificuldade a fazer. Aqui poderiam escolher entre estar mais presente, construir hábitos saudáveis, encontrar o sentido da vida ou rodear-te de bons amigos. A maioria das pessoas escolheu estar mais presente. Aqui eu defini 3 passos que vos podem tentar ajudar a estar mais presente. O primeiro passo é identificar os pensamentos ou o pensamento que mais vos vem à cabeça e que vos faz não estar presentes em determinados bons momentos. Aqui pensem se são momentos que vos aconteceram no passado, se são preocupações do futuro, quais os principais sentimentos que vos estão a afetar. O segundo passo é, se caso seja uma situação do passado, rever esta situação. Pega num papel, escreve qual é o momento, qual é o sentimento dessa determinada coisa, o que sentes quando pensas nisso e o que aprendeste com a situação. E depois guarda-o em determinado sítio e cada vez que começares a ter esses sentimentos, tenta rever o que aprendeste com essa situação. O facto de estás a tirar o pensamento, digamos, da tua cabeça e a colocá-lo num papel faz com que tendas a pensar menos nessa situação. Caso seja uma preocupação no futuro, tenta planeá-la. Pega num papel e escreve qual a preocupação. Tenta definir as pequenas ações que tens que fazer para ultrapassar essa determinada coisa. Define temporalmente qual é a primeira ação que tens que fazer, qual a segunda ação, a terceira e por aí adiante. E depois define quando é que vais fazer cada ação e que recursos é que precisas, e o ideal é pôr na tua agenda quando é que vais fazer determinada ação. Isto faz com que esvazies novamente um bocado a tua cabeça deste pensamento, porque sabes que tens na tua agenda e não estejas constantemente preocupado com o problema gigante que tens, mas apenas na pequena primeira ação que tens que fazer. Para a pergunta que fiz, relativamente às 4 dicas que estão relacionadas com maximização dos bons momentos, vou-vos dar alguns livros que me ajudaram a melhorar das outras opções. Para a dica número 3 de criar hábitos saudáveis, vou deixar em baixo 2 links de 2 posts que criei, um sobre a importância de criar hábitos e o outro de como o podem fazer. Aconselho também um livro que refiro nos posts. O livro é de James Clear e chama-se Hábitos Atómicos ou Atomic Habits. Para a dica número 5 de encontrar o sentido da vida, aconselho muito 2 livros. O primeiro é O Homem em Busca de um Sentido, ou Man's Search for a Meaning, de Viktor Frankl. O segundo é Primeiro Pergunto Porquê, ou Start with Why, de Simon Sinek. Para a dica número 8, rodear-te de bons amigos, aconselho o livro de Jordan Peterson, 12 regras para a vida, ou 12 Rules of Life. Aqui ele basicamente fala de 12 regras que ele considera que são importantes e uma delas fala sobre este assunto. Acabaste de ver mais um vídeo do canal Superas. Espero que tenhas gostado, espero que de alguma forma tudo o que falei possa ajudar a melhorar na prática de self-love e self-compassion. Se gostaste do conteúdo, podes clicar thumbs up, podes subscrever ainda ao canal e partilha com os teus amigos e com os teus familiares. Vamos nos tornar super juntos.